Olá, tudo bem com você? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe os seus planos, Deus abençoe os seus projetos. Hoje eu quero deixar uma palavra ao seu coração e hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre o fundo do poço. E eu quero falar sobre uma história escrita no fundo do poço. E essa história é uma história bíblica, uma história linda. Essa história é a história de José do Egito. A gente ouve muita coisa sobre José do Egito, muitas canções falando desse personagem bíblico, muitas pregações falando sobre José, filmes sobre a vida de José. Todo mundo só enaltece a glória de José, o apogeu da vida de José, né? Mas dificilmente se comenta sobre a mesinha, a escrivaninha, onde alguém pegou uma pena, pegou um pergaminho e um tinteiro e escreveu a história da vida de José. A história da vida de José não foi escrita na casa do seu pai. A história da vida de José ela foi escrita aqui, onde eu vou ler agora. Gênesis capítulo de número 37 e alguns versículos a partir do versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Entenda bem, José do Egito, ou Yosef, filho de Jacó, Yosef ben Yaakov, José, o filho de Jacó. Ele era um rapaz que tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida. Havia uma promessa singular na vida de José. Ele era o penúltimo filho da casa do seu pai. E José tinha um segredo com ele também. Ele era o primeiro e o penúltimo. Ele era o primeiro filho de Raquel. E o penúltimo de José, que Raquel teve 2, né? José e Benjamim. Mas interessante é que Deus escolheu aquele rapaz para algo peculiar. E Deus deu a ele 2 sonhos. E todos os 2 sonhos falavam de um futuro promissor. O primeiro sonho de José, ele viu que eles estavam fazendo a sua colheita, e o feixe deles se levantava e os feixes dos seus irmãos se inclinavam. Isso falava de que José sustentaria a casa do seu pai. Esse era o significado do primeiro sonho. O segundo sonho, ele viu que o sol, a lua e 11 estrelas saíam das suas órbitas e vinham até a terra. Então, isso falava de nações, de promessa a nações. Mas José era um nômade, vivendo lá no deserto com seu pai e com seus irmãos, na vida nômade, morando em tenda. Só que era uma promessa de Deus para ele. Não foi sonho dele, como muitos dizem. Não foi sonho dele, foi promessa de Deus, revelação de promessa de Deus. Só que para José viver isso, tinha um caminho. O primeiro caminho foi o ódio dos seus irmãos, ele teve que passar por isso. E um dia os seus irmãos, como eram pastores nômades, e quando saiu, os pastores às vezes ficavam até 1 ano fora de casa, cuidando dos seus rebanhos, protegendo eles de predadores, de ladrões, cuidando aí dos rebanhos.
Ficava muito tempo fora. E os irmãos de José já estavam um bom tempo fora de casa, cuidando do seu rebanho. E Jacó pediu que José fosse vê-los. E quando José chegou onde estavam... E um detalhe, gente, ele chegou em Siquém. E ali em Siquém apareceu um homem e disse para ele que os irmãos de José estavam em Dotã. E eu fui estudar isso na Torá, e os rabinos dizem que foi o anjo Gabriel que foi até José e conduziu ele até onde estavam os seus irmãos. Imagina o mensageiro de Deus conduzindo José para o lugar que ele ia passar por tudo que ele passou. Chegando lá, eles pegaram José, quiseram matar José, mas por intervenção de Judá, aliás de Rúben, né, lançaram José no fundo do poço, tiraram a túnica de José, a sua túnica talar, que ia dos ombros até os pés, e jogaram o menino no fundo do poço. Quando jogaram José no fundo do poço, para ele foi uma situação muito difícil. Para ele, aquele momento foi muito humilhante. Mas aí a pouco, ele tinha ainda uma esperança de que seus irmãos iam tirá-lo dali e levá-lo embora, ou mandá-lo de volta para casa. Só que muito pelo contrário, eles venderam José para uma caravana de mercadores de escravo. Então ali para José tudo estava acabado. José certamente se lembrava da visão que Deus lhe dera. Nós não temos esse relato na Bíblia, nem em livros paralelos a ela, mas podemos conjecturar. Certamente ele pensava, cadê os sonhos que Deus me deu, que Deus me mostrou? Onde está a promessa? Onde está tudo aquilo que eu vi em sonho, em visão? Do que adiantou eu ser uma pessoa tão leal à casa do meu pai, tão leal ao meu pai, tão honesto? E agora eu sou nessa situação. Os próprios irmãos lançaram ele na cova, os próprios irmãos o venderam. Só que na mente deles e na mente de José, ele estava caminhando para o fim. Ele estava se afastando daquilo da esperança que ele nutria, da possibilidade de ser alguém na vida um dia, ou de estar ao lado do seu pai, enfim. Só que para Deus, a cada passo que José dava, ele estava se aproximando de uma promessa que Deus tinha para a sua vida. A história de José, ela foi escrita no Egito. E o Egito foi o fundo do poço de José. Começou em Dotã. Ele foi para o Egito, foi vendido para Potifar. Ficou 1 ano na casa de Potifar. Ele foi caluniado injustamente e julgado e lançado na prisão. Só que ali Deus estava escrevendo a sua história. O fundo do poço para José, para as pessoas que o conheciam, talvez ali seria o fim da sua vida, talvez dali ele nunca mais saísse, ou talvez ele sairia dali morto. Esse certamente era o pensamento das pessoas que o conheciam, que sabiam da sua história. Os seus irmãos, certos de que nunca mais o veriam, disseram para o seu pai que uma fera o havia destruído. Então seu pai nutriu por anos, por aproximadamente 21 anos, seu pai nutriu uma certeza, um pensamento de que o seu filho estava morto por causa da situação de José. Só que toda a história que é escrita no fundo do poço, ela termina no palácio. Então entenda isso, o fundo do poço que José passou era o lugar onde Deus estava fixando as suas estacas,
formando a sua base de sustentação que o manteria na posição em que Deus o colocaria posteriormente, e jamais ele seria desonrado, jamais ele sairia daquela posição. A história de José é linda, mas a história de José foi escrita no fundo do poço. O que eu quero dizer com isto para você? O que a gente pode aprender? Qual a lição que a gente aprende com a história de José? Porque José, depois de passar pelo poço, José chegou ao palácio. Aconteceu na vida de José o que pelo menos nós não temos registro que tenha acontecido na vida de outro escravo, de outro estrangeiro no Egito. Nós não temos outro registro além do registro de José. Então foi algo singular, porque o que ele passou também foi singular. Só que entendam uma coisa, quando José chegou no Egito, ele foi vendido para Potifar, ele deu o melhor de si na casa de Potifar, mesmo na condição de escravo. Se destacou tanto que Potifar entregou toda a sua casa, todas as suas coisas ali, as suas terras, tudo para José administrar. Depois ele foi para a prisão, ele se destacou tanto na prisão que o comandante da prisão entregou toda a prisão a José. Disse: você vai dominar aqui, porque as circunstâncias não podem definir o seu futuro. Circunstâncias são passageiras, mas o futuro é permanente. O futuro é duradouro. Então você precisa focar no teu propósito, no teu futuro. Mas qual a lição que a gente aprende com a história de José? Nós aprendemos que o fundo do poço não é o fim. Talvez você esteja passando por uma situação em que você se encontra no fundo do poço. E um detalhe, no fundo do poço você não tem amigos. No fundo do poço ninguém vai na sua casa almoçar com você, ninguém te convida nem para chupar um picolé. No fundo do poço ninguém liga para você, ninguém te empresta nem R$1. No fundo do poço as pessoas viram as costas para você, seu telefone não toca, seu nome não é comentado nas rodas de amigos, se for comentado é para falar mal de você, para dizer que acabou. No fundo do poço você não tem, às vezes não tem nem a presença da esposa, do esposo ou dos filhos, não tem ninguém com você, mas é você e Deus. Só que no fundo do poço Deus está escrevendo a sua história. O fundo do poço é o lugar onde Deus está escrevendo o roteiro do filme da tua vida. Onde Deus está traçando, sabe, o caminho que você trilhará. E esse caminho te levará a grandes conquistas. Então entenda uma coisa. Se você estiver passando por alguma situação de dor, talvez você esteja num quarto trancada, você não queira sair desse quarto, você está tomado por uma depressão, aí é o fundo do teu poço. Mas eu tenho um conselho para você: não se renda, não se entregue, porque isso vai passar. Isso vai passar. Isso vai passar. E vai chegar o momento de você sair desse poço mais forte do que nunca, mais existente do que nunca, mais forte e mais feliz do que quando você entrou aí. Pode ter certeza disso. Eu concluo contando-lhes uma ilustração que eu li na internet, não sei quem foi o autor, mas eu achei muito linda. Talvez você já tenha visto, mas nessa ilustração o autor disse que ele contou a história de um cavalo. Segundo ele, um cavalo caiu em um poço, e esse cavalo caiu em um poço profundo, e as pessoas tentaram tirar o cavalo de todo jeito, mas o cavalo era pesado, não tinham como içar o cavalo daquele poço. Então alguém teve uma ideia: vamos jogar terra e vamos
enterrar o cavalo vivo. Esse cavalo já está morto, acabou. Ele não tem mais como, estar todo arrebentado aí no fundo do poço. Vamos enterrá-lo e deixá-lo aí. Eles começaram a jogar terra sobre o cavalo. Se reuniram várias pessoas, começaram cada um com uma pá a jogar terra. Mas cada vez que a terra batia nas costas do cavalo, o cavalo se chacoalhava, se balançava e a terra caía, ia para debaixo dos seus pés. E as pessoas jogando terra e o cavalo se chacoalhando. E aquilo foi enchendo o poço de terra, mas a terra nunca ficava sobre os ombros, aliás, sobre o lombo do cavalo. Sempre, cada passada de terra, o cavalo se chacoalhava, balançava, chacoalhava o seu corpo e a terra ia para os seus pés. Aquilo foi enchendo o poço e o poço foi se tornando raso, 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 raso. Resultado, daí a pouco, o poço estava cheio de terra e o cavalo só deu um salto e saiu do poço. Chacoalhou a sua crina e voltou para o pasto. Às vezes, quando a gente está no fundo do poço, as pessoas tentam jogar terra na gente, tentam nos enterrar, mas a gente, pela graça de Deus, tem a estratégia do cavalo. Não permita que as pasadas de terra te enterrem nesse fundo do poço. Use a estratégia do cavalo, chacoalhe-se, deixa cair por terra o que estão falando de você. Porque cada palavra é uma pasada de terra que estão tentando te enterrar. Mas essa tentativa vai ter um efeito contrário. Em nome de Jesus, você vai se levantar, você vai dar a volta por cima e você vai dizer para todo mundo que tentou te enterrar: eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Então entenda, o fundo do poço talvez para você seja o fim da linha, mas para Deus é a oportunidade de um recomeço. Para Deus é o recomeço de uma nova história. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.